Cebolinha tem lesão confirmada. Gabigol pode ser julgado a qualquer momento. Flamengo monta estratégia para trazer Oscar na próxima janela de transferência. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa tarde e noite de sábado, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Não deixe de dar o like. Não é inscrito? Se inscreva, não nos segue? Passe a nos seguir. E acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça e vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então vamos para a notícia, porque a notícia é que interessa e o resto não tem pressa. Paulo Cintura. O Tite terminou hoje a preparação do elenco para o jogo contra o Palmeiras amanhã, né? Teve o treino a partir de 9 horas da manhã lá no CT Urubu. À tarde, os jogadores já foram para São Paulo. Daqui a pouco eu vou postar os vídeos aí da chegada do Flamengo lá em São Paulo, lá na minha página azulzinha, Amaury de Paula Santos, né? Mas antes de falar sobre o Flamengo, o treino de hoje, Cebolinha lesionado, eu quero falar sobre Gabigol. Gabigol pode ser julgado a qualquer momento e conseguir o efeito suspensivo. O que está faltando, PQD, para isso? O CAS está faltando ele determinar qual é o juiz que vai julgar a causa de Gabigol. O árbitro aí, o juiz do Conselho Arbitral, que está faltando ser determinado, ser escolhido para que Gabigol seja julgado. Após o julgamento e após ser suspensa aí a punição dele, Flamengo vai sentar para poder acertar as negociações, que está a todo vapor, como eu já trouxe no vídeo de ontem. Gabigol, próximo de assinar novamente com o Flamengo, renovar o seu contrato por 3 anos, porém está faltando a definição da Corte Arbitral sobre a punição dele, se vai ser absolvido ou não. Eu estou atento a todas as informações para, assim que eu souber de alguma coisa, trazer para vocês logo em primeira mão, né? Então vamos mudando aqui de assunto. Elenco do Flamengo viajou na tarde deste sábado para São Paulo com foco total no jogo diante do Palmeiras, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para o confronto de domingo, o técnico Tite não contará com Everton Cebolinha, que teve lesão confirmada. Eu já havia trazido isso ontem para vocês, só estou confirmando. Após o pisão que ele levou do jogador do São Paulo, ele teve um edema no calcanhar de Aquiles. Então, ele está fora desse jogo, está já em tratamento para estar pronto para o jogo na Libertadores da América na quarta-feira. Então, seguindo aqui, os relacionados para esse jogo são os seguintes: goleiro Matheus Cunha, Rossi e Diogo Alves. Laterais, Matias Vinha, Ayrton Lucas, Wesley e Guilhermo Varela. Zagueiros, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Léo Ortiz e Davi Luiz. Os meias, Igor Jesus, Vitor Hugo, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Gerson e Matheus Gonçalves, que ficou de fora da última relação. Foi perguntado ao Tite na coletiva de imprensa, ele deu uma justificativa lá, sem pé, sem cabeça, por não ter relacionado o Matheus Gonçalves. E pelo que eu pude observar, Matheus Gonçalves pode ser preparado para substituir Arrascaeta eventualmente. Seguindo aqui, além de Matheus Gonçalves no meio de campo, tem Nicolas de la Cruz. No ataque, Pedro, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Carlinhos e Lohan, né? Um dos principais jogadores da temporada do Flamengo, infelizmente, Everton Cebolinha, não seguiu junto com o plantel rubro-negro. Isso porque no duelo do São Paulo, na última quarta-feira, o atacante sofreu um pisão de Igor Vinícius no início do embate. Quem entrou no lugar dele foi Luiz Araújo e fez aquele lindo gol, que foi eleito o gol mais bonito da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Falando aqui sobre aquele assunto de Matheus Gonçalves substituir Arrascaeta, olha só. Substituto de Arrascaeta, meia da base, volta a ganhar oportunidade entre relacionados do Flamengo. Em busca de mais minutos em campo, na última quarta-feira, dia 17, Matheus Gonçalves pediu para atuar no time sub-20 do Flamengo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão da categoria.
No entanto, o jogador voltou aos relacionados da equipe principal para o confronto de domingo. Estou muito feliz com o retorno de Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, que vinha jogando muito bem no Red Bull Bragantino. Todas as vezes que ele foi acionado no Campeonato Carioca, ele jogou bem e não está tendo oportunidades. Aqui, ó, na atual temporada, Matheus Gonçalves foi relacionado para 15 partidas da equipe profissional. No entanto, o jogador só esteve em campo em 4 jogos, todos válidos pelo Campeonato Carioca. Ao todo, o camisa 20 soma apenas 34 minutos jogados com o Tite. É pouco tempo para um jogador da categoria de Matheus Gonçalves, que precisa ganhar minutagem. Vou voltar a falar novamente. Palmeiras tem feito isso, tem dado oportunidade para os jovens da base que têm aí se destacado. E por que não fazer o mesmo com os nossos jovens da base, né? Então, falando agora sobre o treino de hoje, da parte da manhã, Carlinhos no ataque e Arrascaeta titular. Vou trazer para vocês a provável escalação do Flamengo contra o Palmeiras. Ó, visando o time que mandará a campo no domingo, o técnico Tite testou algumas alternativas, dentre elas Carlinho no lugar de Pedro no ataque e Arrascaeta na vaga de Nicolas de la Cruz no meio de campo. Lembrando que Arrascaeta na seleção uruguaia é reserva de Nicolas de la Cruz. Nesses últimos jogos que estiveram aí, os dois não entraram junto em campo não. Ou entrava um, entrava outro no primeiro jogo, Nicolas de la Cruz não foi nem relacionado. Né? Vou trazer para vocês a provável escalação. Agostinho Rossi, Guilherme Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Alan, Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique, Carlinhos ou Pedro. Não se espantem se o Carlinhos entrar como titular amanhã. Apesar que a diretoria do Flamengo pediu prioridade no Campeonato Brasileiro, eu trago isso daqui a pouco para vocês. Ainda falando sobre o jogo de Flamengo e Palmeiras aqui, ó. Após 42 anos, Flamengo pode ter 3 vitórias seguidas no início do Brasileirão e pela primeira vez aí no campeonato de pontos corridos. O Flamengo precisa vencer o Palmeiras em São Paulo para repetir feito da geração de Zico em 1982. Olha quanto tempo tem isso. Ó. Isso porque com a possibilidade de, pela primeira vez no campeonato de pontos corridos, o Mengão pode conseguir 3 vitórias nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão. Se o time comandado por Tito mantiver os 100% de aproveitamento no confronto direto pelo título repetirá o que fizeram Zico, Júnior, Leandro, Moser e companhia em 1982. Olha quantas coisas estão envolvidas nesse jogo entre Flamengo e Palmeiras. Toda aquela nuance nesse jogo. Esse jogo está pegando fogo desde quando foi anunciado. Já na venda dos ingressos, que os torcedores do Flamengo tiveram dificuldades para conseguir os ingressos. Nesse lance aí da Leila com o Rodolfo Landim. Tem aí o lance do Davidson, o lance do nosso querido Andrés Pereira. Tudo isso é motivo para poder esquentar mais esse jogo dentro e fora de campo. Eu acho que esse será o melhor jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Escreva o que eu estou falando. Será o melhor jogo, será o mais disputado, será um jogo que todo o Brasil vai parar para ver. Porque nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras têm aí figurado sempre nas disputas dos principais títulos que disputam. E não vai ser diferente esse ano. O Flamengo tem que ir lá e tentar conseguir um bom resultado. Vitória de preferência. Porque o que a maioria dos times pensam? Eu vou jogar fora de casa, eu vou tentar conseguir um empate, tiro 2 pontinhos lá do meu adversário e chega aqui em casa, eu tento ganhar. Mas da mesma forma o adversário pensa. Eu vou ganhar aqui em casa e chegar lá na casa deles eu vou empatar. Então o Flamengo tem que entrar com o pensamento de ganhar o Palmeiras. 1-0, 2-0, 3-0, o que importa são os 3 pontos. O Flamengo pode se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro com 3 pontos. Flamengo e Internacional estão na liderança, ambos com 6 pontos no Campeonato Brasileiro, né? Então, seguindo aqui, a última vez que o Flamengo teve um início com vitórias na história do campeonato, aquele histórico time que acabou de conquistar o Mundial de Clubes e Libertadores da América de 1981, superou o São Paulo por 3-2, o 13 por 5-0 em casa e o Náutico por 3-4, ou seja, o Flamengo, o Náutico foi o mando de campo deles, por isso que eu falei primeiro o 3, que foi o Náutico, e o 4, que é o do Flamengo, né? Então, assim, o Flamengo tem tudo aí
para poder repetir esse feito de 1982. Então, seguindo aqui, após declarações de Tite sobre ganhar todos os campeonatos ser humanamente possível, teve uma reunião com a diretoria rubro-negra e foi decidido priorizar o Campeonato Brasileiro. O último título do Flamengo foi em 2020. Por que isso, PQD? Flamengo, para mim, as principais competições é o Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. Tá? Flamengo desde 2020 que não ganha o Campeonato Brasileiro. Temos um calendário muito apertado. Vamos ter Copa América, terá o desgaste dos jogadores, viagens, jogos, treinos. Então, o que foi decidido na diretoria? Para que Tite colocasse força máxima dentro de campo no Campeonato Brasileiro. Se algum jogador sentir algum problema, poupa ele para outras competições, como Libertadores e Copa do Brasil. Mas a diretoria quer, de qualquer maneira, esse Campeonato Brasileiro de 2024. Então, o Flamengo, Tite, já está sabendo disso e vai utilizar o que tem de melhor no Campeonato Brasileiro. Então, a diretoria pediu para o time se doar ao máximo para isso. E vocês acham que está certo? O Flamengo tem que priorizar realmente o Campeonato Brasileiro? Para mim, Campeonato Brasileiro, como eu te falei, Libertadores da América. Então, o Flamengo tem que ganhar essa Libertadores para disputar o Mundial de Clube de 2024, porque o de 2025 será muito mais difícil. Muito mais difícil, né? Então, mudando aqui de assunto, falar sobre o mercado da bola, o Oscar não permanecerá na China, no Xangai Portland, para 2025. O contrato do atleta se encerra em novembro e o Flamengo já tomou ciência disso. No meio do ano, Oscar já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Sabemos que Marcos Braz está aí à busca de um meia-campista, já visando o mata-mata da Libertadores da América. Mediante isso aí, o Marcos Braz, junto com o departamento de futebol, está querendo montar uma estratégia para trazer o Oscar de maneira antecipada para o Flamengo. Não esperar o término de contrato dele em novembro, já trazê-lo já na abertura da janela de transferência no meio do ano. Sabemos que o Oscar tem o desejo de voltar ao Brasil. Ele esteve de férias aqui no Brasil, chegou a vestir a camisa do Flamengo, chegou a ter um acerto verbal com o atleta, mas o Xangai Portland não aceitou, né? Mediante isso aí, o atleta não vai renovar o seu contrato e estará livre no mercado. Valeu, galera? Então, para encerrar essa matéria aqui, vamos torcer para que o Flamengo faça um bom jogo amanhã, que lá no tapetinho do Palmeiras, do Flamengo venha ganhar de 1, 2, 3, como já falei, o importante são os 3 pontos. O show que vai ter lá hoje do Soweto vai deixar o campo cheio de coisas lá, papéis, um monte de coisa no gramado. Não sabemos se vai dar tempo de limpar tudo. O show deve terminar entre meia-noite e 1h da manhã. Não vai dar tempo de desmontar a arquibancada. O Palmeiras, mediante isso aí, colocou 10 mil ingressos a menos da venda. O Flamengo teve uma carga apenas de 1.700 ingressos, mas isso aí, a torcida do Flamengo, mesmo com essa quantidade de torcedores dentro do estádio, vai fazer toda a sua diferença com seu cântico, com a sua energia positiva. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!